Aleluia! Aleluia, que noite incrível, amém? Amém, Deus está só começando, gente. Eu quero incentivar você essa noite a abrir o seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar para nós, amém? Eu quero que você permita mesmo o Senhor entrar nessa noite no mais íntimo do seu coração, naqueles lugares ainda que você não permitiu o Senhor entrar. E eu quero pedir para que Deus nos conduza e tome o controle mesmo dessa noite. Em pé mesmo, eu quero que você ore comigo, para que o Espírito Santo de Deus venha se revelar nas nossas vidas, amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, aquilo que há de melhor para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite o seu Espírito Santo continue a derramar, continue a ministrar, continue a trabalhar mesmo em cada vida e em cada coração aqui. Faça mesmo a sua vontade, Deus, nos conduza diante da sua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar, aleluia, que bênção, hein, gente, amém, amém, tão animado, viu, Aldo? O Aldo fica cobrando a galera na escola da fé, tão animado, viu? É isso aí, é isso aí. Gente, todo mundo sabe que Jesus, ele quebrou um pouquinho o paradigma, né? Ou aquilo que a gente imaginava ou esperava de um Salvador, de um Messias, né? De um rei. Então todo mundo esperava alguém, foi até compartilhado hoje, a gente tem estudado o livro de João, aos domingos pela manhã, e a gente tem percebido isso, que Jesus frustrou muita gente, não foi? Então é de conhecimento de todos nós, que Jesus, ele comeu com pecadores, ele se assentou com pessoas que eram excluídas da sua época, ele falou com aquelas pessoas que eram desprezadas, ele curou os doentes, ele fazia até milagres aos sábados, e acima de tudo isso, ele nos ensinou a respeito de amar o próximo. E no Novo Testamento a gente encontra vários exemplos daquilo que ele nos deixou a respeito de amar o próximo, e em algumas situações ele demonstra isso visitando algumas casas. E eu queria te convidar nessa noite a gente percorrer a palavra de Deus de algumas casas que Jesus visitou. E eu não sei você, mas toda vez que eu e minha esposa a gente vai visitar alguém, a gente costuma levar alguma coisinha, né, para não chegar com a mão abanando. A Má até falou assim, ainda mais você. Eu tenho, uma das linguagens de amor minha é presentes, viu, gente? Então já fica uma dica aí. Eu sou aquela pessoa, vai ter um aniversário da amiga da Má, que não vai ter nem festa. Eu falo, amor, e a lembrancinha? Ela não precisa, mas amor, que... né? Eu me sinto mal, eu sou uma pessoa, eu gosto de ganhar presentes, mas eu gosto muito de presentear também. Então, quando a gente vai visitar alguém, a gente procura não ir com as mãos abanando, né? E Jesus, quando ele visitou algumas casas também, Jesus, ele não ia com a mão abanando, né? Eu imagino que por ele ser carpinteiro, ele levava algumas coisas também físicas,
alguns presentes materiais, sem dúvida ele deve ter levado alguma dessas coisas. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite 6 casas que Jesus visitou e que ele levou algo que supriu todas as necessidades daquelas famílias. Assim como Jesus já visitou a minha e a sua casa um dia, eu creio em nome de Jesus. Jesus, quando ele visita, ele não leva só uma lembrancinha. Ele leva aquilo que você realmente precisa. E eu, ao mesmo tempo que eu gosto de presente, eu tenho alguns traumas assim, porque quando eu era pequeno, rapidamente, eu tinha, eu acho que 11, 12 anos, tinha o amigo secreto do colégio. E na minha época, o que estava na moda era aqueles lasers, sabe? Não tinha uns aparelhinhos que você apertava laser assim, tinha uns douradinhos, uns prateados. E cara, eu tava doido por um daquele. O pessoal pegava o laser, colocava no poste, né? Apagava a luz, enfim. Eu ia usar com bom sentido. De dia, né? À noite, né? Mas eu tava doido por um laser. E deu um amigo secreto. Eu falei: mãe, eu tirei o Tiago, eu lembro até hoje, eu tirei o Tiaguinho e ele pediu um laser. Minha mãe falou: então tá, vamos comprar o laser. Eu falei: mãe, mas eu quero um também. Falou: não, você pede no amigo secreto, você vai ganhar. Eu falei: eu vou, certeza? Ela: sim. Eu falei: beleza. Compramos o laser exatamente como eu queria para o Tiaguinho. Aí no dia do amigo secreto, foi minha vez de revelei o Tiaguinho, beleza? Ele adorou. Falei: vai chegar meu momento, meu laser, estava só esperando o meu laser. E daí eu vi que uma menina, a minha amiga da minha sala ali, faltavam 2 pessoas. E daí eu falei: cara, sou eu ou fulano? Né? Faltavam 2. E daí eu dei o laser, é pequenininho assim, tá, gente? Eu dei uma olhada no presente das pessoas. Eu falei: gente, será que meu laser não tá aí? Um era desse tamanho e o outro era assim. Falei: cara, será que tem muitos lasers? Ou um laser master, né? Falei: cara, será? E daí ela levantou uma caixa. Eu falei: ai, tomara que não seja eu, porque eu acho que não tem um laser nessa caixa grande. Dela não sei o que, e tarará, eu tirei, e meu amigo secreto é o Júnior. Ei! E daí eu fui, beleza. Peguei, abri o meu presente. Gente, eu já vi, quando eu abri, tinha um negócio, uma marca de chinelo. Eu falei: O pai dela era dono de um sacolão. E antes, sacolão vendia tudo, né? Sacolão tinha coisas de sacolão, mas tinha tudo, tinha chinelo, tinha as coisas. Cara, eu fui abrindo e eu fui tirando e era um chinelo. E o pior de tudo, eu tinha 11 anos, eu sou alto e tal, mas 11 anos eu tinha a altura das pessoas de 11 anos. Eu calçava o que uma pessoa de 11 anos calçava. Cara, eu fui tirando o chinelo, eu juro pra você, não acabava, o chinelo era tão grande. Eu falei: meu Deus, cara, e era um chinelo. Eu coloquei no chão assim, eu falei: nossa, cabe 3 pés meu aqui. E daí ela falou até assim: se ficar grande você pode trocar, tá? Eu falei: beleza. Cara, aquilo ali eu fiquei tão triste. Eu cheguei em casa e era o último dia de aula. Sei lá onde que era o sacolão do pai dela, eu não queria nem ver o chinelo. E daí aquilo ali mexeu muito comigo. E ao mesmo tempo que eu gosto de dar presentes, eu gosto de receber. Mas eu gosto de receber o presente certo, não é? Todo mundo que gosta de receber presente, espera um presente que, né? Não é assim ou não? Poxa, ganhar um chinelo maior que o seu pé, não é legal. Então Jesus, ele visitava algumas casas, ele visitou algumas casas, e Jesus não errava no presente. Jesus, ele tinha a sabedoria e o poder de entender exatamente o que aquela casa, o que aquela família precisava.
E eu quero compartilhar 6 casas com vocês dessa noite, amém? Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia em João 2, João 2. João 2, do 1 ao 12. Evangelho de João 2, do 1 ao 12. Amém? Acharam? A palavra de Deus diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda, até a tampa. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Jesus foi convidado, ele, a sua mãe Maria, os seus discípulos. Não sei se os discípulos todos eles foram convidados, mas foram junto, acompanharam Jesus. E pelo que as escrituras narram aqui, Caná da Galileia era uma região muito próxima a Nazaré, mais ou menos uns 6, 7 quilômetros dali. E pelo convite, pela forma como o texto relata, a gente pode entender que era o casamento de uma pessoa próxima a Maria, a Jesus. E dá-se a entender que já era uma altura da festa, que as festas naquela época duravam de 3 a 7 dias, mais ou menos, algo nesse tempo. Eram festas longas mesmo, né? E eles tinham o costume de servir o melhor vinho no começo, e quando todo mundo já estava com a boca meio, anestesiada, eles serviam um vinho de qualidade inferior. Mas aqui nessa história conta que até o vinho da qualidade inferior havia acabado. E o vinho, como todos nós sabemos, ele representava naquela época a alegria. Então, a alegria da festa havia acabado. Então a preocupação do noivo, da família do noivo, era muito grande, porque como que eu vou deixar a festa acabar? Ainda faltam alguns dias, ainda falta mais festa para a gente festejar, e acabou o vinho. E isso ia trazer uma frustração para todos aqueles que estavam ali naquele lugar. Então Maria chega a Jesus e fala assim: acabou o vinho. E eu acredito que Maria, quando ela pergunta para Jesus, ela nem esperava que Jesus transformaria a água em vinho. Ela não esperava aquilo, mas ela sabia e ela confiava que Jesus faria alguma coisa. Maria acreditava e tinha certeza que Jesus ia dar uma solução. Não sei se vai conversando aí, Jesus, até o pessoal trazer mais vinho, sei lá.
Mas uma coisa era certa, Maria sabia que Jesus ia resolver aquele problema. E essa primeira casa que Jesus visita, as festas de casamento eram nas casas das pessoas, né? Jesus, ele leva um presente para esse casal, para essa família. E é tão legal isso. E você que é casado, ou você que tem um relacionamento, o primeiro milagre de Jesus, ele acontece dentro de uma família, dentro de um relacionamento, para você entender o quanto isso é importante para Deus. Deus, ele não queria que a alegria daquele relacionamento, ou aquela festa, aquela celebração acabasse. Então Jesus, ele leva como presente para aquela família a alegria de volta. Ele opera o seu primeiro milagre, que é transformar aquela água em vinho. E eu te pergunto, como é que está a alegria na sua casa? Como é que está a alegria na sua vida? Jesus, ele quer transformar todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela dor que talvez você esteja passando em alegria. Jesus, ele quer visitar a sua casa que talvez esteja aí para baixo, desanimada, e ele quer restaurar a alegria que um dia existiu ali. Talvez a alegria do primeiro amor com ele. Talvez aquilo que você já viveu um dia com Cristo foi se perdendo e hoje é algo monótono. Você vai empurrando com a barriga. Mas Jesus, eita Deus, Jesus, ele quer mudar isso. E ele quer trazer alegria para aquilo que um dia se perdeu. Então a primeira casa de Jesus, diga assim, a primeira casa, Jesus leva a alegria. A alegria. Jesus leva a alegria para minha casa. Amém, glória a Deus. A primeira casa, então, Jesus leva a alegria. Era exatamente aquilo que o pessoal precisava. Talvez não um móvel ou um item, um presente material não iria suprir a necessidade daquele casal, daquele povo. E Jesus sabia exatamente o que eles precisavam naquele momento. A segunda casa, eu quero levar vocês também à leitura da palavra de Deus em Lucas 10. Em Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, do 38 ao 42. Jesus aqui visita a casa de Marta e Maria. Uma história também bem conhecida por todos nós. E a palavra de Deus diz o seguinte: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Repita comigo, ouvindo a sua palavra. Amém. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha aqui com o serviço? Diz-lhe que me ajude, por favor, que eu não estou dando conta. Eu estou sozinha aqui. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus aqui, ao visitar essa outra casa, talvez também tenha levado a alegria que ele levou naquela casa de Caná da Galileia. Mas nessa casa
a necessidade maior dessas duas irmãs, e o que essa passagem, o que esse ensinamento de Marta e Maria nos traz, é a respeito de um presente que ele leva a elas, que era a palavra dele. Jesus, ao visitar essas duas, ele começa a falar a respeito da sua palavra, e apenas uma delas fica ali próxima a ele, ouvindo aos seus pés, ouvindo de pertinho tudo aquilo que o mestre falava. E a outra, toda preocupada, queria fazer as coisas, arrumar a casa, fazer uma pipoca, fazer um não sei o que para Jesus, e ela fala assim: Jesus, nós somos em duas e eu estou sozinha fazendo as coisas, minha irmã está aí jogada no seu pé, fala para ela me ajudar, e daí eu consigo ficar aí também. Mas a cabeça dela era: eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou recebendo Jesus, cara. E Jesus aqui, ele adverte Marta e fala assim: Marta, você não entendeu. O que eu trouxe aqui para vocês, o que eu trouxe de mais importante, é a minha palavra. E a única que está desfrutando disso tudo é a sua irmã. Você está tão preocupada com tantas coisas aí, que não importa, e somente ela está preocupada com aquilo que importa. Então Jesus, nessa noite aqui, ele traz a palavra dele para que nós pudéssemos receber e desfrutar dela. E aquela palavra e aquela advertência ali transforma a maneira de Marta também de pensar a respeito da sua palavra. Talvez as suas preocupações em querer fazer as coisas para Jesus, em querer fazer tanta coisa, tem tirado a sua energia ou o seu tempo daquilo que realmente importa. Talvez você está tão animado, tão no gás de querer fazer tanta coisa a respeito daquilo que te transformou, mas tudo aquilo que você está fazendo não está sendo o que era para ser importante. Então nessa casa, Jesus, ele traz como o maior presente a palavra dele, a palavra que traz entendimento, que traz libertação, que traz mudança. E eu tenho certeza que depois daquele puxãozinho de orelha, Jesus, eu consigo ver um Jesus muito amoroso, muito cuidadoso, tipo um Jesus The Chosen, né? Aquele Jesus que é fofinho, né, cara? Você olha aquele cara e fala: nossa, que cara bacana. Eu consigo ver um Jesus amoroso assim, falando: ei, Marta, você não está entendendo. E a Marta fala: é verdade. Então que as suas preocupações, os seus compromissos, as suas atividades não possam impedir você de se lançar aos pés de Jesus, de se debruçar na palavra dele e de desfrutar do conhecimento que a palavra dele tem para nos ensinar. Amém? A terceira casa é uma casa também, essas casas são bem conhecidas, viu? A terceira casa está um pouquinho para trás, Lucas 8, é a casa de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem bem conhecido naquela época, naquela região. E a palavra do Senhor diz em Lucas 8, 41, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhes que fosse à sua casa. Eu vou avançar um pouquinho, porque aqui relata também a história daquela mulher do fluxo de sangue que foi curada. Nessa mesma história ela tem uma ligação, uma conexão, mas eu quero focar aqui nessa visita de Jesus à casa de Jairo, e a gente já vai lá para o 49, que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando
com aquele povo, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: ô Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela, e os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jesus traz para a casa de Jairo a cura. Jesus é o único, e era o único capaz de trazer a vida para aquela criança. A passagem diz que quando Jairo procurou Jesus, a filha dele ainda estava mal, não tinha morrido, e Jairo, com fé, se prostra aos pés de Jesus. Jairo sabia que Jesus podia fazer o milagre ali e curar a filha dele. Mas enquanto eles estavam indo a caminho da casa de Jairo, chega uma notícia que não era nem um pouco boa. Alguém chega e fala: Jairo, sua filha morreu. Deixa o mestre aí, que ele tem tantas coisas para fazer, né? Deixa ele em paz, porque não tem mais o que ser feito. Ela não aguentou, ela morreu. E eu gosto de entrar nos pormenores das histórias ali e me colocar naquela situação. Eu sou pai, e eu imagino a dor e a tristeza de Jairo ao ver a sua filha enferma e ele não poder fazer nada. E esse homem que tinha e era uma pessoa conhecida, influente, ele se prostra aos pés diante de muita gente e suplica para que Jesus pudesse ajudar ele e curar a filha dele daquela situação. Eu faria a mesma coisa, eu procuraria tudo o que tivesse ao meu alcance. Eu acredito que Jairo já tinha tentado os melhores médicos, os melhores hospitais, né? Deve ter feito tudo e ninguém conseguiu ajudar ele. E eu fico imaginando que quando chega a mensagem para Jairo de que a filha dele tinha falecido, eu acho que ele deve ter falado: puxa, não deu tempo. E tanto é que essa história, para você ter uma noção, ela está junto com a cura da mulher do fluxo de sangue, que é curada, porque ela estava no meio da multidão ali, ela toca nas vestes de Jesus, e ela é curada. Ela está junto com essa história, porque talvez a gente possa olhar e falar assim: Jesus não curou a filha de Jairo, não deu tempo, mas curou a mulher de fluxo de sangue. Mas se talvez Jesus, ele apressasse um pouquinho, tivesse tido um pouco mais de urgência, não ia dar certo. Ou talvez passou isso na cabeça de Jairo, falou: poxa, olha o tanto de gente, olha a multidão aqui, cara, se eu tivesse chegado um pouco antes. Mas naquele momento o próprio Jesus diz a Jairo e fala: calma Jairo, está tudo certo. Ela não morreu, ela está apenas dormindo.
E é isso que Jesus ele pode fazer nas nossas casas, na minha casa e na sua casa. Jesus ele pode levar cura. Jesus ele pode restaurar aquilo que para mim e para você está morto. Aquilo que talvez se perdeu, aquilo que talvez não exista mais. E eu não sei, mas aqui é um dos milagres, nível milagres de Jesus, tops, né? Porque Jesus curava, estava curando uma galera, mas ressuscitar alguém não tinha acontecido ainda, né, François? Então, tipo, poxa, morreu, se tiver, né? Entende? Mas Jesus, ele foi até essa casa e falou assim, ó, gente, ela está dormindo, então, ó, filha de Jairo, levanta aí. E o milagre e o presente de Jesus para aquela família, para aquela casa, estava voltado na cura que Jesus levou até eles, que era a necessidade, aquilo que eles precisavam naquele momento. Talvez você está precisando de um milagre essa noite. Talvez você está precisando ser curado de algo que você carrega há muito tempo, ou está enfrentando uma dificuldade, uma luta na sua vida ou na sua família. Um filho, uma filha, um tio, uma tia. Eu creio que nessa noite Deus é capaz de operar e fazer aquilo que nem eu e você imaginamos. Aquilo que nem Jairo, nem aquilo que as pessoas, os discípulos estavam olhando e vendo que Jesus era capaz de fazer. Pô, mas já morreu, não tem mais o que fazer. Tem. Jesus ressuscita, Jesus restaura aquilo que um dia foi perdido. E talvez tem muitas coisas na sua casa, entenda a sua casa como a sua casa, seu lar, ou a casa como a sua vida, o seu templo. Deus está querendo curar e restaurar algumas coisas que foram perdidas ou que morreram. Amém? Você crê que Jesus pode curar e trazer restauração para aquilo que se perdeu um dia? Amém. Amém. A quinta casa, ela está em Lucas 24. Lucas 24, 13 ao 35. Essa casa aqui foi interpretada por um grupo teatral maravilhoso aqui dessa igreja. Temos ali o nosso ator, jogador, camisa 9, né? Que interpretou, né? Um desses discípulos aqui. Foi maravilhoso o nosso culto de Páscoa, né? E Jesus visita uma casa, a casa de um dos discípulos que, depois que Jesus havia sido crucificado, estava voltando, estava saindo de Jerusalém. E esses discípulos tinham esquecido aquilo que Jesus tinha falado. Falou assim, ó, daqui 3 dias, anota aí, põe um reloginho para despertar aí, que 3 dias eu volto, galera. Passou um dia, ou naquela hora mesmo, um monte de gente falou assim, já era. E agora? Passou um dia, passou 2, poxa, perdemos o mestre. E eu consigo ver esses 2 discípulos voltando para suas casas. No meio do caminho, Jesus se encontra com eles. E a palavra de Deus diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos.
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto até hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu de vista. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Jesus, ele quer abrir a nossa visão espiritual. Jesus, ele quer levar para a sua casa a visão espiritual a respeito daquilo que ele pensa sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos. Porque às vezes a gente está andando há tanto tempo ao lado de Jesus, mas a gente não consegue identificar se é Jesus, se não é, o que é esse sentimento que eu tenho, é o Espírito Santo, o que é. Jesus, ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer que eu e você enxergue aquilo que ele realmente quer que nós vemos. Ele quer que a gente aprecie ele, que a gente contemple ele, que a gente adore e exalte ele. Talvez você está muito tempo na caminhada e seus olhos já não conseguem mais ver o Mestre. Você está no meio da multidão, você esperou até o terceiro dia, mas os seus olhos eles estão tão incrédulos para aquilo que Jesus pode fazer, que você desiste e volta para casa. Cara, isso é tão forte, porque depois que Jesus tem um encontro com esses dois discípulos, Jesus ele aparece a Simão Pedro. E essa história transformou muito minha vida. O segundo encontro de Jesus com Pedro. O primeiro encontro é muito bom. A gente está até ainda desfrutando do que foi o encontro com Deus, amém? Quem fez o encontro com Deus? O encontro é maravilhoso, não é?
cara, parece que ali é demais. Mas o segundo encontro, ele transforma e muda realmente as nossas vidas. E foi isso que aconteceu com Simão Pedro. E também, assim como esses dois discípulos, ele falou, cara, terceiro dia e agora? Aquele que no seu primeiro encontro com Jesus, ele foi chamado para ser pescador de vidas, de almas e não mais de peixes. E ele vive intensamente isso durante os 3 anos de ministério de Jesus. Mas no terceiro dia, esse mesmo Pedro, que falava assim, Jesus, eu jamais vou te abandonar. Pode acontecer o que for, eu não vou negar o Senhor, eu não vou deixar o Senhor. E esse mesmo Pedro nega Jesus por 3 vezes. E logo após aqui, Jesus tem um segundo encontro com ele. E Pedro estava carregando em suas mãos o quê? Silêncio. Ele estava carregando a rede. Pedro acho que olhou para a rede e falou assim, acho que eu vou ter que voltar a pescar peixes. Mas aquilo que Deus sonhou para a minha vida e para a sua vida, ele não pode ser deixado de lado. Se Jesus falou, Pedro, você não vai pescar mais peixe, você vai pescar vidas, almas, é o que eu tenho para você, é o que eu sonho para você. E Jesus, quando tem um segundo encontro com Pedro, Pedrão estava com as redes armadas aqui. E acontece aquele diálogo, Jesus, Pedro, você me amas? Jesus faz essa pergunta por 3 vezes, né? Jesus pergunta 2 vezes, Pedro, você me ágape? Você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo, filéu, eu te amo fraternalmente. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ágape? Ele, sim, Jesus, eu te filéu, eu te amo fraternalmente, eu gosto de você, como se ele estivesse falando isso. E daí depois Jesus fala, Pedro, você gosta de mim? Você me filéu, você me ama fraternalmente? E aí eu acho que Pedro entra em crise e fala assim, meu Deus, 3 perguntas de novo, né? Agora há pouco eu respondi, eram 3 perguntas e depois Jesus fala, Pedro fala, sim, eu te amo fraternalmente. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Mas eu acho que depois desse momento Jesus fala, entendi. Os olhos de Pedro se abrem. E ele fala assim, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Todo esse tempo eu estava amando Jesus de forma errada. Eu estava amando Jesus fraternalmente. E Jesus, ele espera de mim um amor incondicional, um amor ágape. Um amor que muitas vezes a gente não vai conseguir sustentar, mas é o tipo de amor que faz a gente largar as nossas redes. É um tipo de amor que faz os nossos olhos se abrir e mudar as coisas da nossa vida. Cara, eu aceitei Jesus, eu tinha 15 para 16 anos. E foi há uns 6 anos atrás, mais ou menos, que ao preparar essa palavra sobre a vida de Pedro para a salinha dos adolescentes lá na igreja, que Jesus mudou minha maneira de olhar e de amar Ele. Eu caminhei durante todo esse tempo, dos 15 aos 16 anos, amando Jesus da maneira errada. E por várias vezes eu me afastei dele. Enquanto Jesus esperava de mim um tipo de amor, um tipo de relacionamento, eu dava outro. Eu era amigão de Jesus. Eu amava ele fraternalmente, o meu amor filéu por ele parecia assim, cara, eu amo esse cara. Mas isso não me impediu de me afastar dele por várias vezes. E é impressionante isso.
Em casa, preparando essa mensagem, Deus transformou a minha maneira de olhar e minha vida. Eu realmente fui convertido, eu realmente entendi aquilo. Talvez o seu amor por Jesus tenha sido um amor superficial, e Jesus está tirando tudo aquilo que impede você de enxergar o que Ele pensa ao seu respeito. Jesus, Ele está falando assim: cara, eu quero que você me ama mais do que isso. Eu quero que esse amor faça você abandonar realmente tudo que você tinha abandonado. Lembra que você abandonou e parou de pescar? Mas por que você está voltando, cara? Lembra que você parou de fazer aquilo que você fazia de errado e falou assim: não faço mais isso? Por que você volta a fazer? Por que você insiste em errar nas mesmas coisas que você erra? Jesus está do seu lado um tempo inteiro. Foi o que esses discípulos perceberam. Ele falou: cara, não queimava seu coração quando Ele falava tudo a respeito das Escrituras, mas a gente não conseguia ver, né? Agora a gente consegue, vamos voltar para Jerusalém. Jesus talvez nessa noite quer restabelecer um relacionamento, quer que você volte para Jerusalém, para o lugar que Ele sempre sonhou que você estivesse. Jesus é o único capaz de fazer isso, fazer com que você entenda, que faça sentido, que caia a ficha. Às vezes é tão simples, mas a gente acaba errando e persistindo nesse erro. Jesus quer abrir a visão espiritual da sua família também, para que todos vejam que Ele vive e está entre nós. E a sexta e última casa, que é a casa mais importante, que está em Apocalipse 3:20. Aldo, qual que é o nome da rua da sua casa? Rua dos Tucanos, que número? A última casa é a Rua dos Tucanos 106, ou a Rua Colômbia 33, ou a Rua Papagaio 44. A última casa e a casa mais importante é a sua casa. E Jesus trouxe um presente para você essa noite. E Ele sabe o que você precisa. Talvez, só um parênteses aqui, quando eu e a Má, a gente recebe visita em casa, a gente é pai de uma criança de 10 meses, cara, Ele revira tudo. A gente pede para as pessoas, só manda uma mensaginha antes, porque daí a gente dá uma ajeitadinha, a gente dá aquele miguezinho, os pais sabem muito bem, né, do Iar. A gente dá aquela ajeitadinha, e talvez tenha uns cômodos, você fala: amor, por favor, não leve ninguém até lá, que o resto das coisas estão nesse canto, não é? Donos e donas de casa, não é isso? É mais ou menos isso. Ou tá sujo, você só dá uma soprada assim, ó, dá uma batida nas coisas. E a gente dá esse migué, a gente não mostra tudo, até porque a casa é um lugar muito íntimo, é o nosso lugar mais íntimo, não é? Eu posso conhecer alguém aqui hoje, mas isso não me permite ter essa liberdade de chegar na casa de alguém. Provavelmente, se você conhecer alguém no centro, na rua, e alguém falar assim: moça, que horas são? Você, são 8 horas. Beleza, posso ir na sua casa? Primeiro que o Milton já ia: ei, que isso? Onde já se viu? E principalmente a Radassa ia falar assim: hã? Quê? Como assim? Não, moço, obrigado, tchau.
eu levo para minha casa quem realmente é próximo, íntimo a mim. E Jesus quer ir na sua casa. E a palavra de Deus, que está em Apocalipse 3:20, diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cara, Jesus já está lá na Rua do Papagaio? Rua dos Tucanos 41. Jesus já está lá na Rua dos Tucanos. Não é que Jesus vai, Jesus, você vai lá, Rua dos Tucanos, você manda até a localização, Rua dos Tucanos. Não, Jesus já está lá. A palavra de Deus, eu nunca tinha parado para ver a profundidade disso aqui. A palavra de Deus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Eu já cheguei aqui, Aldo, eu já estou aqui na frente, eu estou na porta da sua casa. Dunga, eu já estou aqui, e eu estou batendo, Dunga, você está ouvindo? E isso é tão doido que não só ele está na frente da sua casa, mas como ele bate, ele chama ou toca a campainha, ele diz assim, ó: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então Jesus, ele não está só na frente, ele está batendo na porta e falando assim: Dunga, ei, não é assim? Ô de casa, quando você bate palma só e ninguém ouve, você já dá aquele ô de casa. Jesus está fazendo isso essa noite. Jesus está falando assim: Ângela, eu estou aqui, abre aí, Ângela. Mas uma coisa Jesus não vai fazer: entrar na sua casa se você não abrir a porta para Ele. Jesus, ele está doido, ele já está na porta da sua casa. Às vezes eu e você, a gente quer abrir a porta da nossa casa para Jesus, e a nossa casa não está do jeito que a gente esperava para receber Jesus. O que eu faço? Eu dou um miguezinho, dou uma limpada, ou não deixo Jesus entrar em todas os cômodos da minha casa. Tem lugar que Jesus não pode entrar na sua vida até hoje. Talvez tem áreas da sua vida que Jesus pode ir até aqui, mas ali não. Jesus, quando Ele nos visita, Ele vai à nossa casa, Ele faz a transformação por completo. Ele não faz pela metade. Ele não quer entrar só na sua sala e tomar um café com você. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua casa, a sua história. Aquilo que você precisa está em Jesus. E Ele já está na porta da sua casa, Ele está batendo e Ele está chamando, falando: por favor, alguém abre aí, que eu preciso trazer aquilo que você tanto precisa. Mas você precisa abrir essa porta. Jesus visitou várias e várias casas, e todas as casas foram transformadas pela de Jesus. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você é uma dessas pessoas que entende que Jesus, Ele quer entrar na sua casa essa noite. Jesus, Ele quer visitar cada canto da sua casa. Ele quer levar aquilo que é o que você tanto procura, o que você tanto espera. Talvez é aquilo que você nunca imaginou que Jesus pudesse fazer. Essa noite Jesus, Ele quer fazer. Talvez os seus olhos por muito tempo não permitiu que você enxergasse a possibilidade de Jesus fazer
aquilo que precisa ser feito na sua vida, mas essa noite Jesus vai fazer. Jesus quer ressuscitar aquilo que morreu um dia, que foi perdido. Jesus quer restabelecer a alegria que um dia foi embora. Jesus sabe exatamente do que você precisa, ou do que a sua casa está precisando. Só que para que Ele faça isso, você precisa abrir a porta para Ele. Você precisa convidar Jesus para entrar. Você precisa permitir que Jesus faça aquilo que Ele precisa e quer fazer para você. Então, onde mesmo que você está, seja aqui, seja pela internet, Jesus, Ele quer transformar a sua vida essa noite. Eu, por muitas vezes, por muito tempo, quando eu comecei a ir na igreja, eu comecei a ir em igreja batista, e batista é muito amparado à palavra. Então, quando as coisas começavam a sair um pouquinho daquela tradição, daquela liturgia, dava uma acalmada. E eu sempre me apoiei em algo assim, eu não sou muito de fazer essas coisas aí não, eu sou batista. É expulsar demônio, é curar, eu não é comigo não, eu sou batista, eu sou mais aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Minha visão estava tampada para aquilo que Jesus, ou limitada para aquilo que eu acreditava que Jesus podia fazer. Depois que eu entendi isso, eu me tornei instrumento nas mãos dele. E se Jesus precisa levar cura para você essa noite, Ele vai levar. Se Jesus precisa restabelecer algo que foi perdido um dia, Jesus vai restabelecer. Se você está desanimado, Jesus vai trazer a alegria e o ânimo que você precisa. Basta você permitir que Jesus faça isso. Eu queria convidar você a tomar uma decisão, uma atitude de fé. E se você entendeu a necessidade de abrir a sua casa para Jesus e receber aquilo que Jesus sonhou para você, que você viesse aqui na frente, a gente quer orar por você. Não fique constrangido, não fique com receio, mas permita que Deus transforme e mude aquilo que precisa ser mudado. Tome essa decisão, é isso que você precisa fazer para que as coisas mudem na sua vida. É isso que você precisa fazer para que aquilo que foi perdido um dia seja restabelecido. Talvez você sempre limitou Deus, ou colocou Ele num quadradinho aí. Jesus, Ele pode fazer o milagre que você espera. Eu quero desafiar, tem mais pessoas que precisam receber aquilo que Jesus vai fazer essa noite. Não vão ser homens que vão fazer isso, não vai ser a nossa oração que vai fazer isso. Vai ser o próprio Jesus que vai fazer e transformar nessa vida essa noite. Curve as suas cabeças, a sua cabeça. Entre em espírito de oração. Se você sente e precisa mesmo que Deus entre na sua vida, ainda tem tempo, ainda há oportunidade de você vir aqui. Jesus, Ele quer transformar, Ele quer restaurar aquilo que foi perdido. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Em nome
de Jesus. Talvez um dia você já abriu a porta da tua casa para o Senhor Jesus entrar. E eu estava no cantinho ali orando, intercedendo pela palavra. E Deus falou muito ao meu coração que talvez aqui neste lugar tem pessoas que já abriu a porta da frente, mas ainda tem algum cômodo da sua casa que está fechado para Jesus. Se você é uma dessas pessoas que talvez precisa abrir esse quartinho que você tem escondido a chave, trancado, aonde você tem deixado Jesus entrar em alguns cômodos, já se relaciona com Ele, já abriu seu coração para Ele. Ele quer fazer a obra na totalidade na sua vida. Em nome de Jesus. Se tem alguma coisa ainda que falta, algum quartinho para abrir a porta, sai do seu lugar, vem para cá em nome de Jesus. A gente vai orar por você. Não fique envergonhado em nome de Jesus. Talvez tenha algo ainda fechado. Sai do seu lugar, vem para cá. Entrega essa chave desse quartinho nas mãos do Senhor, para que Ele possa entrar e fazer toda a faxina que precisa. Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. Qual é esse quartinho? Qual é esse quartinho? Ele está batendo a porta. Ele quer entrar nesse quarto. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar a sua casa. Ele quer trazer alegria, Ele quer trazer a paz. Mas depende de você. Em nome de Jesus, tem mais gente. Em nome de Jesus, deixa Ele entrar nesse cômodo. Deixa Ele entrar. Em nome de Jesus, dá um passo de fé. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Onde você gosta de Ele está batendo nessa porta. Deixa Ele entrar. Em nome de Jesus. Tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontrei em mim, ó Deus, Jesus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tua Glória a Deus. misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o tempo com tua glória. Abre a porta do seu coração. Restaura a casa. Convida o Senhor hoje para entrar em todos os cômodos da sua casa. Em nome de Para que os Jesus. povos saibam. Em nome de Ó Jesus. Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser um lugar onde você Faça dessa canção a sua oração. Em nome de Jesus. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Coloque a tua mão no seu coração. Em nome de Jesus. Se você já abriu a porta do seu coração, agora aproveita a doce presença do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Aproveita a doce presença dEle. Compartilha com Ele agora as suas alegrias, as suas lutas. Em nome de Jesus. Porque não basta somente Ele entrar,
mas você precisa desfrutar da presença dele, em nome de Jesus. E Ele quer entregar para você tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, como foi ministrado. Ele sabe a tua necessidade, Ele está com um presente nas mãos para te entregar. Em nome de Jesus, desfrute da doce presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, que está no seu coração, que habita em você, em nome de Jesus. 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 Eu quero ser. Cante para Ele, em nome de Jesus. Exalte o nome dEle. Sinta a presença dEle. Para lei, cantará lá, balabalá. Tua casa favorita. Cantará lá, balabalá. Ser o teu Cantará cheio, para lei, cantará lá, balabalá. Eu quero Para lei, ser cantará lá, balabalá. um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos por essa palavra, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, desfrutar da doce presença do Senhor nas nossas vidas. Pai, que nós possamos usufruir todos os dias, Senhor, desse presente que o Senhor nos possibilita, de poder abrir a porta do nosso coração, da nossa casa, e permitir que o Senhor possa, Senhor, estar tomando conta de todos os cômodos, de todas as coisas. Pai, queremos entregar tudo nas Tuas mãos, o controle, Senhor, da nossa vida nas Tuas mãos, o controle dos nossos sentimentos, ó Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus da alegria. Ó Pai, em nome de Jesus, se tem algum reparo físico para ser feito, ó Pai, talvez uma necessidade de uma cura física, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, trazer a cura nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E se tem alguém ainda, ó Pai, que está relutante e ainda não tem aberto a porta do seu coração, Pai, para que o Senhor possa fazer a restauração total na área espiritual, dando para nós aquilo que é mais importante, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pai, que essa pessoa possa decidir nessa noite, em nome de Jesus. Ouve a oração dela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, que nessa semana, ó Pai, em nome de Jesus, a cada dia, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, que nós possamos já, Senhor, usufruir dessa doce presença nas nossa vida. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos lembrar que o Senhor está com a chave de todos os cômodos da nossa casa. Pai, nós queremos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Faça, Senhor, aquilo que é necessário. Obrigado, ó Pai, por tudo, por essa noite, por esse presente, por essa palavra, Senhor, e pela certeza que nós temos o Senhor no nosso coração. Obrigado por tudo, ó Pai, continua a fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.